Esse culto é um convite para você, mulher comum. Você, mulher comum, entender que você tem um poder. Esse é o tema da palavra de hoje, o poder incomum da mulher comum. Meu Deus. Meu Deus. Repete comigo, o poder incomum da mulher comum. Se eu ficar muito aqui no lado, vocês já sabem o porquê, né? Que daqui de trás, ninguém me vê. Meu Deus. O Senhor falou comigo, nesse tempo, enquanto eu preparava essa mensagem, o Senhor falou comigo sobre o Deus que escolhe as coisas mais simples. E o Senhor começou a falar comigo, Larissa, lembra, em época de escola, não sei se alguém aqui já passou por isso, mas quando nós temos que escolher pessoas que vão fazer parte do nosso time, então assim, você está participando de algum esporte, na época de escola, você vai lembrar se você já passou por isso. Você está ali responsável por montar o seu time. Então tá você e mais alguém. E aí a gente começa a falar, eu quero fulano. Eu quero fulano, que fulano joga bem. Aí outro, eu quero ciclano. Você fala, não, ciclano é meu, não. E aí fica aquela disputa para ver quem escolhe o melhor. Alguém já passou por isso aqui? A gente sempre quer quem no nosso time? Os melhores. No nosso time, eu só quero os melhores. A gente é assim. Eu, na época de escola, eu era a última a ser escolhida. Quase a última. Porque eu sempre fui pequenininha, magrinha, baixinha e sem força. Então, queimado, ninguém queria me escolher. Eu era quase a última a ser escolhida. Só não era a última, porque eu tinha umas amigas que eram mais lesa. E eu era ágil. Eu sou pequenininha, mas eu sou ágil. Na minha cartinha, assim, eu tenho uma estrelinha de agilidade. Mas batata, era sempre quase a última a ser escolhida. Mas se fosse eu escolhendo, eu quero aquela ali. Tinha uma amiga que todo mundo escolhia ela era grande, forte, quero ela, vem pro meu time. E aí a gente, quando vai escolher, a gente quer escolher os mais rápidos, os mais fortes, os melhores. E o Senhor falou comigo, Larissa, eu não sou assim. Deus não é assim. Os critérios de Deus são diferentes dos nossos. Quando Deus vai escolher alguém, Ele não escolhe assim, quem aqui tem doutorado? 2 diplomas. Você, 2 diplomas. Você. Então você sim. Levanta a mão. Então é você mesmo, você se enquadra nesse cargo. Nessa missão aqui tem que ter no mínimo 2 diplomas. Quem aqui é eloquente? Fala bem. Levanta a mão, deixa eu ver. Então... Quem deu aula para ela? Quem é mais eloquente que ela? Então tem que ser o melhor do melhor. Deus não é assim. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, ainda bem. Deus não é assim. Vem aqui comigo. Tem alguém aqui comigo? Quando Deus tem que escolher alguém para construir uma arca. Se você tivesse que escolher alguém para construir uma arca, o que você minimamente faria? Engenheiros, levantem a mão. Tem alguma engenheira aqui? Sempre tem. Arquitetos, levantem a mão. Sempre tem. Eu ia chamar minimamente um arquiteto e um engenheiro para construir a minha arca. No mínimo. O que o Senhor fez? Quando o Senhor foi escolher alguém para construir uma arca, o Senhor falou, engenheiro, arquiteto, pode baixar a mão. Eu vou escolher aquele ali que é agricultor. Nada a ver. Nada a ver. A gente não escolheria. Se você olhar para a Bíblia, na maioria das vezes, você não vai fazer a escolha que Deus faria. Porque você quer olhar para as habilidades. Ai, nossa, que espetacular. Quando o Senhor teve que escolher um homem para libertar o povo do Egito, você tem que escolher alguém que saiba falar bem. Porque ele vai negociar com o Faraó. Deus escolheu um homem que mal sabia falar. Um homem que não sabia se comunicar. Meu Deus, Deus escolheu Moisés. Ele não sabia falar, ele falou, Senhor, eu não sei falar. Quando Deus teve que escolher um homem para libertar Israel da mão dos midianitas, quem que você escolheria? Se você tivesse que escolher um homem para guerrear, você ia escolher um homem
forte, um guerreiro. Sabe quem Deus escolheu? Gideão. Sabe quem Gideão era? Gideão era o menor, da menor família, e medroso. Pensa aqui comigo. Imagina Deus, eu tenho que escolher um homem que vai libertar Israel desse povo aqui, eles são numerosos. Eu vou escolher o menor da menor família, medroso. Que Deus é esse? Que Deus é esse que faz escolhas que você não faria? É para escolher, é para matar um gigante. É o menor, é Davi. Seus irmãos eram mais fortes, mas foi Davi que matou o gigante. Foi Davi que foi ungido a rei. O pastorzinho. Deus fez a promessa que um homem seria pai de multidões. Para quem Deus fez a promessa? Deus fez a promessa para um senhorzinho que tinha uma mulher estéril. Não faz sentido. Fala comigo, não faz sentido. Algumas escolhas que Deus faz não faz sentido. Você precisa começar já entendendo isso. O Senhor precisava escolher um homem que seria apóstolo para as nações. Esse homem, ele ia fortalecer as igrejas, plantar igrejas. Ele escreveria boa parte do Novo Testamento. Se você tivesse que escolher um homem para escrever quase todo o Novo Testamento, quem você escolheria? Um doutor. É formado em teologia. Fez o carisma. Deus escolheu um perseguidor de cristãos. Ele apoiava a morte de cristãos. Você escolheria esse homem? Eu não escolheria. Mas Deus, graças a Deus, diz comigo, graças a Deus, é diferente de nós. Eu sei que você olha para você e você não vê muitas habilidades em você. Mas Deus faz assim. Você olha para você e fala assim, mas é você. Deus escolhe improváveis. Fala comigo, para o time de Deus, Ele escolhe os improváveis. Eu sei que você não se enxerga. Quando você olha para você, você fala assim, meu Deus, quem sou eu? Quem sou eu para ser escolhida por Deus? Você é uma improvável. Você é uma mulher comum. E muitas de nós pensamos, eu preciso mudar para Deus me escolher. Pastora, como que o Senhor vai me usar? Olha quem eu sou. Olha a vida. Olha para mim, como que Deus vai me usar sendo quem eu sou? Ei, mulher. Existem muitas mulheres que falam, eu vou para a igreja. Ou eu vou aceitar Jesus depois que Ele fizer a obra na minha vida, ou depois que eu mudar. Eu vou para a igreja, mas eu tenho meus vícios aqui. Eu vou para a igreja, mas eu tenho meus hábitos. Eu vou para a igreja, mas antes eu preciso melhorar a minha vida. Então na hora certa eu vou. Sabe o que Deus diz para você? Mulher, Deus diz para você, eu não vou esperar você mudar. Eu não te escolho porque você está pronta. Eu te escolho para te deixar pronta. Eu não escolho você porque você tem grandes habilidades. Eu não escolho você porque você é perfeita. Ei, mulher, eu não escolho você porque você está perfeitinha. Você não se vê pronta, mas eu te escolho para te deixar pronta. Eu te escolho para você ser quem eu te chamei para ser. Eu não vou esperar você ser quem eu te chamei para ser, porque você só vai ser quem eu te chamei para ser na caminhada comigo. Você tem uma caminhada com Deus, mulher. Você não pode ficar esperando ser. Você só vai ser essa mulher que você está esperando ser se você decidir caminhar com Ele hoje. Decida caminhar com o Senhor hoje. Deus não te escolhe depois que você muda. Deus te escolhe e depois você muda. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Deus te escolhe e depois você muda. Deus te escolhe e depois você cresce. Deus te escolhe e depois você aprende.
Meu Deus! É por isso que você fala, fulano na igreja. Ele aceitou e Deus vai transformar no caminho. Daqui a pouco vai ser você. Ei, daqui a pouco vai ser você. Escreve o que eu estou te falando. Fulano na igreja? Daqui a pouco vão estar falando isso de você. É no caminho. E você vai ver pessoas caminhando e falando, ai, fulano ainda está cheio de manias. Ei, é no caminho que Deus transforma. Pare de rejeitar o que Deus te chamou para fazer porque você não está pronta. Pare de rejeitar o que Deus te chamou para fazer. Você sabe que é para você. Mas eu ainda não sou. Mas é você que Deus quer. Você ainda não é quem era para ser, mas é você que Deus quer. Mulher, você que está lá atrás. Mulher comum. Existe um poder em ser comum. Um poder incomum. E é você que Deus quer. Eu quero te convidar a ler comigo 1 Coríntios 1, 26. Eita. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Ele escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Meu Deus! Volta comigo. Mas Deus escolheu. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura. Meu Deus! Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele escolhe quem ninguém mais escolhe. Ele escolhe, ele vai recrutar para o time dele os insignificantes, os que nada são. Ele recruta os perdidos. Ele recruta aquele que ninguém dá nada. Ele recruta o que ninguém mais quer. Você é rejeitado? Seja bem-vindo para o time. Você é fraca? Seja bem-vindo para o time. Você se sente inútil? Você é bem-vinda no nosso time. Você tem vivido uma vida de pecado? Ei, você é bem-vinda no time. Tem lugar na mesa para você. Ei, mulher, tem lugar na mesa para você. Para o time de Deus, ele recruta os que não são, os que têm pouca influência, os que têm pouco poder. E ele muda a história. Ele é o Deus que muda a história. Tem versões que diz que ele escolhe os que não são para reduzir a nada os que pensam que são. Porque quando você está ali, todo cheio, você só está pensando que você é. Porque se você for escolhido por Deus, um dia, olha o que Paulo diz aqui. Pensem quando vocês foram chamados. Poucos eram sábios. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram influentes. Fala para a pessoa que está do seu lado, não é sobre você. Amiga, você tem habilidades, você tem eloquência, mas não é sobre você. Não é sobre o quão influente você é. Não é sobre o quão nobre você é. Não é sobre o network que você tem. Deus escolhe os que não são. Ufa. Esses dias eu estava vendo uma reportagem do Trump falando. Do Trump, na verdade, da porta-voz do Trump. E eu não sei se alguém aqui já viu a porta-voz do Trump. Alguém já viu? Eu olhei para aquela mulher e falei, meu Deus, essa mulher é o Trump mulher. Uma mulher fala bem. Ela tem a resposta ali afiada na ponta da língua. Eu falei, meu Deus, essa mulher foi bem escolhida. Ela representa o Trump muito bem. E eu estava pensando assim, eu falei, Deus, na mesma hora eu falei assim,
O Senhor escolhe o gago de porta-voz. Deus é aquele que escolhe o gago de porta-voz. Deus, Ele é misericordioso demais. Ele tem uma preciosa mensagem. E Ele entrega a sua preciosa mensagem nas mãos de um gago. Nas mãos de uma mulher pequena. Nas mãos de alguém que tem pouca influência. Nas mãos de alguém que não tem resposta afiada para dar. Nas mãos de alguém que não sabe falar bem. Deus escolhe o gago de porta-voz. Mas o Senhor começou a ministrar comigo conforme eu falava isso com Ele. E o Senhor falou: quem se responsabiliza se eu escolhi o gago e ele gaguejar na hora de falar por mim? Se foi eu que escolhi o gago, quem se responsabiliza se o gago gaguejar? Deus. Amém? Deus escolheu o gago. Aí na hora do porta-voz, o gago falar por ele, ele vai gaguejar. A culpa é de quem? De Deus. Eu falei: Deus, se a culpa é tua, por que você não escolhe alguém bom? Se a culpa é tua, por que você não escolhe um homem mais eloquente, alguém que fale melhor? Por que você não escolhe? Por que você escolhe o gago? E Deus falou: porque não é sobre o gago. Não é sobre você. Não é sobre você. Se for o homem eloquente demais, ele vai começar a pensar que é sobre ele. E ele vai começar a crescer pensando que é porque eu sou bom. Mas é porque eu fiz oratória. Eu fiz curso, eu dou aula, eu dou mentoria. Eu sou bom no que eu faço. Por isso que Deus escolhe o outro. Porque Deus escolhe os que não são para envergonhar os que pensam que são. Ei! Não é sobre você. Deixe de lado a sua insegurança. Seja a porta-voz dele, com ou sem insegurança. Não é sobre você. Não importa se você gaguejar. Não importa se você fraquejar. Deus sabia da tua fraqueza antes. Antes de te chamar, Ele já sabia que tu era gaga. Mas Deus te escolheu apesar de. Deus te escolheu sabendo. Não é sobre o gago, mulher. Quando você diz que não está preparada para fazer o que Deus te chamou para fazer, significa que você está se apoiando na sua própria capacidade. Quando você diz que não tem força para sustentar o chamado de Deus, significa que você está se apoiando na sua própria força. Quando você diz que não pode fazer com a sua vida, você não se sente pronto, você não está preparada para Deus te usar, significa que você está confiando em si mesma. E você não pode colocar e se apoiar na sua própria força. Você não pode se apoiar na sua própria capacidade. Nunca foi sobre você. Eu só queria que se levantassem mulheres comuns que entendessem que não é sobre nós. Porque quando você entende que não é sobre você, a necessidade de aprovação, ela fica de lado. Quantas coisas você deixou de fazer porque ficou pensando naquilo que iam pensar de você? Quantas coisas? Eu consigo ver muitos projetos enterrados. E não como semente para florescer, não. Enterrados porque foram deixados de lado. Porque o que vão pensar de você? Uma gaga tentando falar? Ou uma mulher comum que entendeu que existe um poder incomum dentro dela? Eu queria que essa mulher fosse você. Mas não, você fala: eu sou tímida demais. Eu não estou preparada. Kathryn Kuhlman, uma mulher muito conhecida, que curou milhares de pessoas. Ela falou, quando o Senhor chamou ela falou: Senhor, eu preciso me preparar. Eu entendi que o Senhor tem algo grande para... Alô? Tá me ouvindo? Mas eu preciso me preparar. Eu sei que o Senhor me chamou. Mas espera aí que eu vou estudar mais um pouquinho. O Senhor falou: mulher. Ela disse que o Senhor falou para ela: mulher, você não sabe que enquanto você se prepara, almas se perdem? Mulher, enquanto você
se prepara, enquanto você dá desculpas, o inferno está sendo abastecido. Porque você está de boca fechada. Porque você está esperando se preparar. Enquanto você se prepara, almas estão indo para o inferno por sua causa. Mulheres, se Deus te chamou hoje, é porque Ele entende que o que você tem hoje já dá para salvar alguém. Se Deus te chamou hoje, é porque você já tem o suficiente hoje. Você vai se preparar, mas é no caminho. Você não se prepara para depois dizer sim. É o que eu digo, quando você diz sim, estando preparada, você já está atrasada. Minha irmã, fala para a pessoa que está do seu lado, você já está atrasada. Mulher tem mania de se atrasar. Mas Deus vai remir esse tempo. Eu acredito que hoje vai se levantar mulheres comuns, uma revolução de mulheres comuns, que entendem para que foram chamadas, que entendem que Deus é um Deus que escolhe os improváveis. Ei, mulher, Deus tem propósito com você. Meu Deus, o Senhor quer usar você. Muitas mulheres não querem ser usadas por Deus ou não se sentem prontas para serem usadas por Deus, pelo passado que tiveram. Mas Deus manda te dizer, não te escolhe apesar do seu passado. Deus te escolhe por causa do seu passado. Presta atenção. Deus não te escolhe apesar de quem você foi. Deus te escolhe porque você foi quem você foi. Foi o que eu falei do apóstolo Paulo. Ah, você apoia o assassinato de cristãos. Ah, você persegue os cristãos. Vem cá que você vai escrever boa parte do Novo Testamento. Ah, você era uma mulher que não tinha, que nenhum marido era seu, tinha 5 maridos. É você que vai levar minha mensagem adiante. Ei, mulher, Deus te escolhe porque o seu passado vai falar por você. Ah, é aquela mulher lá que tinha aquele passado. É. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. O Deus que te escolhe por causa do seu passado está aqui hoje. Às vezes você se vê como uma semente. E você fala, eu vou dizer sim para Deus, mas hoje eu sou uma semente. Eu sou uma semente pequenininha. Eu sou pequenininha, então, Senhor, o dia que eu for igual a ela, uma flor bonita, aí eu vou te obedecer. Eu sei que o Senhor me chamou. Eu sei exatamente o que você quer que eu faça, mas é que eu sou uma semente pequenininha. Aí já eu vou brotar. Já eu vou me parecer com ela. Já eu vou ser uma flor. Ei, sabe o que Deus diz para você? Sabe o que rega a sua semente? É a sua obediência. A sua semente é regada com obediência, mulher. Você só vai ser a flor que você quer ser se você dizer sim enquanto é semente. Se você não disser sim enquanto for uma semente, você não está plantada, você está enterrada. O Senhor quer fazer brotar na sua vida. O Senhor quer fazer nascer em você quem Ele te chamou para ser. Mas você precisa dizer sim nas pequenas coisas. Você precisa se permitir ser regada por Deus, ser regada pelo Espírito Santo. O Senhor quer regar você, mas você é regada a partir dos sims que você dá para Deus. E eu estava falando, muitas mulheres dão muitas desculpas. Não tem como nós falarmos aqui sobre todas as desculpas que damos para não ouvir e ser uma mulher comum que flui no incomum. Não tem como você ser uma mulher comum que flui no incomum se você não se permitir caminhar com o Senhor. Você pode se sentir pequena, mas
Eu acredito que o Senhor vai usar a sua pequenez para fazer uma diferença na história. Eu acredito que o Senhor tem chamado você. Mulher, se você está aqui, não foi em vão. O Senhor quer usar você para fazer a diferença na história. Eu não tenho capacidade. Continua com esse microfone ou troca? Tem uma frase que diz que se você tivesse o dobro de vida de oração, você poderia ter metade da sua capacidade mental. Essa é só uma desculpa para você parar de falar que vai se preparar. Talvez você só precise orar mais. Se você tivesse o dobro de vida de oração, você poderia ter metade da sua capacidade mental. Então você vai lá, eu vou estudar mais a Bíblia. Para quê? Para ficar só retendo? Deus te chamou para fluir. Deus te chamou para ser uma mulher que vai influenciar outras mulheres. Deus te chamou. E quando eu falo isso, não é para estar aqui em cima. Você pode influenciar uma nação tendo um filho. Imagina 4. Você pode influenciar uma nação se posicionando em casa, sendo uma boa esposa. Você pode influenciar uma nação sendo uma boa mulher, sendo uma referência para os seus familiares. Você pode se posicionar e ser uma mulher comum que exala Deus, exala o Senhor, exala o perfume de Deus. Esse jardim, ele está florido, somos completamente diferentes uma das outras. O Senhor tem chamado você do jeitinho que você é. Quem aqui a cor preferida é rosa? Levanta a mão. Temos algumas mulheres, pode levantar mais para a gente ver. Rosa. Quem aqui a cor preferida é amarelo? Quem aqui é preto? Meu Deus! Quem aqui é branco? Eu não estou levantando a mão, só para incentivar, mas... Quem aqui é azul? Muita gente gosta de azul, né? Quem aqui é laranja? Poucos. Meu Deus. Se cada pessoa aqui gosta de uma cor específica, se cada mulher gosta de um cheiro específico, isso significa que cada pessoa vai se identificar com cada mulher que está aqui de uma forma. Existem mulheres que não vão querer me ouvir, mas vão querer te ouvir. Você pode estar aí, pode estar pensando o que você quiser a meu respeito, mas a minha mensagem está chegando para quem precisa me ouvir. E quem precisa te ouvir? Você tem aberto a sua boca? Você tem se posicionado? Você tem feito o que Deus te chamou para fazer? Essa é a mensagem que queima no meu coração para sempre. Eu acho que eu vou falar disso para sempre. Porque você precisa morrer vazio. Se encha de Deus, mas entregue. Se encha de Deus, mas entregue tudo. A verdade é que a gente passa a vida inteira retendo tudo pra gente. Eu preciso aprender mais. E tá um obeso cerebral. Sabe de tudo, mas não ensina nada pra ninguém. Pra quê? Quem vai se levantar através de você? Ou a pedra vai clamar por você? Você vai deixar a pedra clamar no seu lugar? Misericórdia. Uma pequena mulher usada por um grande Deus faz grandes coisas. Uma pequena mulher usada por um grande Deus faz grandes coisas. Um pequeno pastor com uma pequena pedra na mão derruba um grande gigante. Nas mãos de Deus, você pode ser pequeno, você pode ser irrelevante, você pode ser insignificante. É você que Deus quer, é você que Deus vai usar e é você que vai mudar a história de uma nação. Você só precisa se levantar. Você só precisa se posicionar. Uma pequena pessoa obediente pode fazer o extraordinário acontecer. Deus faz muito com pouco. Deus faz o extraordinário através do improvável. Deus tem ungido mulheres comuns para uma obra incomum. Deus tem ungido mulheres comuns. Mulheres que trabalham, que pegam ônibus, que lavam louça, que deixam a louça dormir na pia de vez em quando, que precisa arrumar a gaveta de calcinha. Mulheres comuns
que de vez em quando arruma aqui, aí tá ela bagunçada lá, e você arruma aqui, aí depois tem que arrumar lá de novo. Mulheres comuns, o Senhor tem chamado você para ser influência para outras mulheres. O Senhor tem chamado você para você se levantar. O Senhor está te ungindo para esse tempo. Ah, Senhor, tem alguém melhor que eu para fazer isso? Eu sei que tem. Mas elas estão ocupadas demais. Aleluia. As mulheres brilhantes e extraordinárias estão muito ocupadas. É chegado o tempo da revolução das mulheres comuns. O Senhor tem levantado você para esse tempo. É para esse tempo. É para esse tempo. Fala comigo, é para esse tempo. E não é sobre você. É sobre o que você carrega. Posso te contar o que você carrega? 2 Coríntios 4:7 diz assim. Pode se levantar. Pode se levantar. Não diz isso em 2 Coríntios, mas 2 Coríntios 4:7 diz: mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder a que tudo excede, o poder incomum da mulher comum, provém de Deus e não de nós. Vaso de barro naquela época era vaso comum. Todo mundo tinha vaso de barro. Vaso de barro significa que ele era comum, que ele era frágil, fácil de quebrar, imperfeito. Igualzinho a gente. Barro. E é você que Deus usa, porque o que conta é o que está dentro de você. Você é porta-voz do Rei. Dentro de você tem tesouro. Coloca para mim o versículo. É esse tesouro. Você carrega um tesouro, mulher, dentro de você, e você não está contando para ninguém. Você está quietinha, guardando um tesouro só para você, porque você é um barro, porque você é imperfeita. Quem sou eu para falar do que está dentro de mim? Você é porta-voz do Rei. Você é escolhida de Deus. Você foi quem o Senhor escolheu para representar a voz dele. Deus escolheu um vaso comum para carregar algo incomum. Mulheres comuns que sabem que carregam algo incomum são extraordinárias. Mulheres, vocês são extraordinárias a partir do momento que vocês descobrirem que o que vocês carregam é maior do que vocês. Eu quero deixar uma tarefa para vocês. Não durma essa noite sem questionar: Senhor, qual é a tua vontade para mim? O que o meu barro, o que o vaso de barro tem que fazer? Senhor, o que eu preciso fazer nesse tempo? O que eu, como mulher comum, posso fazer para representar o teu poder que é incomum? Eu quero te convidar a não dormir sem falar com o Senhor.